Então ficamos assim? Todos concordam? Daquilo que eu falei, ficou alguma dúvida? Tranquilos? Bom, então a primeira proposta o que seria a proposta da escola de pais? Trabalhar a questão de educação de uma forma mais ou menos cronológica, né? Antes dos filhos nascerem e após o nascimento deles em todas as etapas. Infância, né, seria a primeira fase, a chamada pré-adolescência e adolescência, a juventude e depois, vamos dizer, o encaminhamento final, quando os nossos filhos, a princípio, estariam aptos a darem conta da vida por si só. Então, é interessante os módulos, porque em cada módulo a gente trabalha uma questão dessa relação de pais e filhos. E evidentemente que junto, né, intermediando, vamos falar, esses módulos, a questão do casal, marido e mulher. Da relação marido e mulher e como isso deve ser levado dentro da família, né? A primeira conversa, que nós vamos repetir na outra quinta-feira, que nós já vamos iniciar hoje, então para vocês vai ser bom que vocês vão ter dose dupla, né? E nunca é igual, é a questão da educação como desafio. Então é a contextualização da educação. O primeiro módulo seria nós pegarmos a educação nos dias de hoje e entender como isso é trabalhado por cada um. Se é fácil educar atualmente, se ficou mais fácil, se ficou mais difícil e quais os grandes desafios. Entendendo, como eu disse no início, que a educação é uma questão de todo mundo. E quando nós falamos no drama de consciência, aquilo que mais tarde a gente passa a cobrar da gente mesmo, nós vamos perceber que ao analisarmos a nossa vida, o que mais vai nos incomodar são os espaços vazios, aquilo que nós entendemos como lacunas, o que nós poderíamos ter feito e não fizemos. O ser humano cada vez mais está aprendendo, né, como filho de Deus e como agente protagonista da sua vida e da sua ação, que a não ação, na verdade, ou a omissão é como a morte, né? A vida é movimento, é ação a todo instante. Morte é ausência. Então, toda vez que nós não agimos, é como se nós estivéssemos dizendo não à vida. Isso cria internamente no nosso ser psicológico, mental e emocional, um espaço vazio. E isso vai incomodar, né? É ilusão hoje o ser humano, no pleno século XXI, com o amadurecimento psicológico, emocional e espiritual que tem, independentemente aqui de religião, porque todos nós somos almas, né? Isso é indiscutível hoje pela ciência. Então não é questão religiosa, é questão de entender que esse vazio vai produzir no futuro incômodo. É uma situação que está dentro do nosso ser, no sentido amplo, que vai causar um incômodo muito grande. Então, na hora que a gente começa a trabalhar a escola de pais, a gente começa a olhar para trás e ver quantas falhas existiram na nossa própria criação. Principalmente em termos de filhos. A nossa educação foi, e pode continuar sendo totalmente errada. A educação, que a gente fala que a educação é uma socialização. Na grande maioria das vezes, os pais existem para direcionar os filhos de uma forma a bloqueá-los no seu desenvolvimento. Então, se nós analisarmos cada um de nós, perceberemos em alguns uma dificuldade em viver bem, em viver feliz, né? De repente já estou com 20, 25, 30, 35, 40 anos ou mais, e eu analiso eu hoje como ser integral e não me encontro totalmente pleno. Se eu tiver que fazer uma resposta dizendo eu sou 100% feliz e realizado, a grande maioria das pessoas vai dizer que não, o que é uma lástima, porque a grande maioria das pessoas teria que dizer sim, né? Não se concebe um adulto hoje que não seja feliz. A proposta educacional é produzir pessoas plenas, íntegras, honestas, com uma postura perante a vida totalmente resolvida. São pessoas que abrem os braços, caminham e avançam, sem limites, infinito afora. Esse é o ser para o qual nós estamos trabalhando. Principalmente hoje, que as fronteiras aí da internet, da globalização, nos abriram o que antes era inimaginável.
Então, o ser de hoje, o homem de hoje, a mulher de hoje, tem que ser uma mulher totalmente resolvida, um homem totalmente resolvido, feliz e totalmente integrado. Não pode haver nenhum tipo de bloqueio. Ou seja, eu tenho insegurança? Tenho, então vai resolver rápido. Eu tenho limitações? Tenho, então vai resolver rápido. Eu tenho medos? Quem tem medo vive pela metade, porque fica fugindo de determinadas situações, né? Eu tenho alguns problemas de vínculos afetivos mal resolvidos com alguns familiares? Tenho, não poderia ter. Tem situações em que eu ainda não aprendi a perdoar? Tenho, não poderia ter. Então, a hora que a gente começa a fazer uma varredura na nossa vida, a gente tem que começar a ticar. É um checklist mesmo, como a gente passa em casa, né? Tem torneira pingando? Tem. Tem parede descascando? Tem. Tem uma pintura mal colocada? Tem. Precisaria fazer uma reforma no banheiro? Precisaria, né? Teria que estar organizando determinada situação? Teria. Então, na hora que eu faço um checklist, na hora que eu analiso, né, a minha residência, a minha casa, o meu lar, eu vou verificar que eu preciso de fazer algumas reformas. Por quê? Ou porque a casa é velha, ou porque eu fui desleixado, ou porque eu não tive dinheiro, porque eu não tive recurso, ou porque eu não tive tempo, ou porque eu não reparava. Agora eu começo a reparar e eu vejo que eu sou mais seletivo, mais seletivo, mais exigente. Meu nível de qualidade aumentou e eu não gosto mais de viver no lugar onde eu vivo. Eu quero algo melhor. É? Então faço um checklist, busco dinheiro e começo a fazer as reformas na minha casa. Isso acontece com roupa velha, com guarda-roupa entupido, com qualquer situação na minha vida que passe a dizer para mim que eu tenho que trabalhar aquela questão. Está dando para entender aqui? Por quê? O quanto que é importante a questão da educação na nossa vida? Porque eu olho para mim e eu tenho que ser feliz, é obrigação minha. A condução da minha vida é algo que eu preciso resolver. Então, se eu fui mal educado ou ficaram lacunas na minha educação, é o momento agora de eu começar a trabalhar isso. Por isso que um movimento como esse, ele é primordial. Se a gente procura nos reunir com a justificativa que nós vamos trabalhar melhor a educação, por exemplo, dos filhos, né, a contrapartida direta disso é que nós vamos trabalhar a própria educação. Né? Ao querer fazer o bem para o outro, a gente acaba percebendo o bem que nos falta. Né? Esse é o grande sentido da vida. Amar o próximo como a si mesmo. Então, toda vez que eu faço um movimento para fora, em querer ajudar alguém, um filho que vai nascer, né, um filho que eu já tenho, um sobrinho, um amigo, quem quer que seja, eu percebo nisso, né, numa contrapartida, aquilo que me falta. Quais são as carências que eu tenho, as dificuldades que eu possuo, as limitações que eu não superei. Tudo bem? Contextualizar a educação hoje é um desafio? Vocês acham que hoje é fácil educar? Sim ou não? Quais são os maiores desafios que vocês acham que a gente tem hoje na educação? Eu acho que é justamente o que você falou, aquilo que a gente não recebeu, que a gente não se preparou para acontecer. A educação hoje, os filhos, hoje, as crianças, hoje exigem mais do que a gente pode dar. Eu acredito que a gente não se prepara. É muito difícil. Dizer não. Eles têm muito argumento. O que mais que ficou difícil, fora isso? Eu acho que a questão dos valores hoje estão muito, vamos dizer assim, não diria desvirtuadas, mas estão confusas por conta da mídia, dos meios de comunicação, da internet, dessa rapidez toda e das pressões psicológicas que a gente convive por conta de tudo isso. Eu acho essa a grande dificuldade, porque dá a impressão que a gente está andando na contramão da educação, né? Da orientação de valores. Concorrência grande. O difícil que eu acho é justamente isso. É você brigar com o lá fora, né? Porque normalmente o que a gente ensina dentro de casa, ou eu, no caso meu lá, no lar, com as crianças lá, o que a gente passa para eles a impressão que é totalmente fora, porque a realidade lá fora é outra. Então a gente está o tempo inteiro competindo com os amigos, né? Com a mídia e tudo. Então isso é muito difícil. A dificuldade maior que eu acho é essa. É a gente se impor, assim, perante tudo que está lá fora, né? Fazer a criança entender aquilo que a gente quer passar
solução. O que vocês entendem que seria o antídoto para essa situação? Porque tem uma colocação que eu vou fazer um pouco mais para frente, né, que vai ajudar a gente a entender essa dinâmica, né? Na verdade sempre existiu. O problema da influência externa, ele sempre existiu. É que antigamente, né, as informações demoravam mais tempo para chegar e às vezes nem chegavam, né? Com o advento da televisão, principalmente com a vinda da internet, a comunicação se tornou muito mais rápida. Então hoje nós somos, todos nós, muito mais assediados por estímulos externos do que antigamente. Mas antigamente também éramos. O que mudou não era o estímulo, mudou a quantidade deles, né? Então, tanto ontem quanto hoje, qual que seria o grande antídoto para essa influência externa? Atrair para dentro, oferecer estímulo interno, eles parar de olhar. É como uma lógica, vamos dizer assim, de conjunto, né? Uma lógica geográfica, mas é o que a própria pergunta diz, né? Se eu tenho uma situação externa que está se sobrepondo, é porque eu tenho que fortalecer a interna, né? Então, nós vamos colocar duas situações aqui. A segunda, que eu vou puxar antes da primeira, é justamente a questão do vínculo. Nós temos problemas hoje com a educação, como tivemos ontem e teremos amanhã, porque na verdade nós nunca tomamos a educação como deveríamos. A educação é uma consequência da vida, ela fica em segundo plano, em terceiro plano. A educação acontece, mas não é a minha atividade principal. Eu tenho um monte de atividades diárias, eu tenho um monte de preocupações e também tenho a questão da educação. Ela, mesmo quando eu sou mãe, e mesmo quando eu interajo com o filho quase que o dia todo, a questão da educação ela fica em segundo plano. Porque o que está em primeiro plano são os cuidados, né? Aquelas coisas naturais. Quando a criança é pequena, existem aqueles cuidados de quando é pequena, quando está na escola, aquela questão da alimentação, do uniforme, do levantar em tal horário, das atividades. Então a gente normalmente auxilia os filhos a cumprir uma agenda, né? Eles têm tarefas a desenvolver, nós atrelamos essa agenda a uma cronologia, a um cronômetro, e normalmente ficamos refém do consumismo ou das situações relacionadas à produção. Nosso filho, na verdade, está sendo educado para ser um profissional, né? E a gente não se dá conta o quanto isso pode ser extremamente nocivo. Só que nós estamos nisso há muito tempo e muitos de nós ainda continuamos nessa situação meio arcaica, né, antiga de educar. Mudou o cenário, hoje nós estamos com mais tecnologia, mas o jeitão é o mesmo, né? Eu estou à disposição dos filhos para auxiliá-los no seu crescimento, mas eu não dou uma reeducação. Eu efetivamente não educo. Eu torno isso uma consequência natural do dia a dia. Eu não interajo, eu mais reajo. À medida que as coisas vão acontecendo, eu vou reagindo, quando na verdade eu teria que agir, né? A reação à vida é uma coisa perigosa, porque muitos de nós viveu a vida inteira reagindo e só se vai dar conta disso, né, na hora que fizer a passagem ou o mundo vai perceber que na verdade nós ficamos reagindo às situações, enquanto esposa, enquanto pai, enquanto filho, enquanto profissional. À medida que o mundo ia acontecendo, eu ia me adaptando, né? Eu me transformava, até me transformava, mas com uma exigência externa e nunca com uma orientação interna, clara, definida, né, madura, positiva. Então esse é um ponto que você colocou muito bem. A outra situação é que vai desbancar totalmente a questão dessa situação externa e das dificuldades do dia de hoje. Que na verdade o que nós temos que entender é que isso não existe e não pode existir. Não é o nosso mundo. O nosso mundo é uma questão particular. O mundo é um mundo interior. É o mundo, às vezes, do bastidor, é aquilo que acontece no dia a dia. Não é o mundo dos personagens, que esses são fictícios, né? Esses vão assumir um papel no mundo e aí, dependendo do papel, ele vai ter uma ação. Por quê? Vou dar um exemplo. Violência. Existe violência? Existe. Muita violência? Sim. Onde ela está?
lugar. Aqui? Agora? Agora não. Tem alguém armado aqui? Tem alguém armado aqui? Tem alguém aqui que está pensando em sair daqui e cometer um ato violento? Então onde está a violência? Lá fora. Ela sempre vai estar lá fora. A não ser que alguém aqui seja deliberadamente violento e esteja disposto a fazer violência. Aí eu vou pedir que você retire, porque isso vai dar errado. Tem alguém assim? Então aqui só tem pessoas pacíficas. Então por que nós vamos falar de violência se ela não existe? O grande erro do ser humano, o grande erro é deixar-se envolver por situações externas, acreditar nelas e começar a trabalhar internamente dentro de casa por uma violência que na verdade não existe dentro de casa, a não ser que vocês sejam violentos ou violentos. São. Então é isso que nós temos que perceber. Começa daí. Nós na verdade somos enganados. Nós passamos a viver reagindo a um fantasma da violência que existe na família dos violentos, na gangue dos violentos, mas que não existe aqui. Os nossos filhos não podem ser criados e educados por uma violência que não existe. Ela é externa. E aqui nós temos que tomar uma posição. Por isso que a educação é uma questão, desculpa o termo, para macho. Uma educação para realmente quem está disposto a falar: opa, dá licença. Que história é isso? O que está acontecendo na minha casa? Desliga a televisão, por favor. Esse tipo de programa não condiz. Está vindo através da tela um filme violento, uma cena de infidelidade, algo, por exemplo, que evidentemente o meu filho vai ver e de repente vai incorporar aqui e vai achar normal. Então, a questão da educação é uma questão de ação profunda e direta, como principal função nossa, principalmente como educadores que somos. Então, nós temos que começar a delimitar isso, o que é fora e o que é dentro, porque na verdade a gente às vezes mistura tudo, não cria uma fronteira, não existe parede, não existe janela, não existe porta que eu possa fechar. Eu posso trancar se quiser, né? Então eu vivo muitas vezes sem limites. Não tem limites. Por quê? Porque a violência está espalhada, fora e dentro. E eu já confundi. Você gostou de ter fechado, né? Mas aí se fechar, você acha que a gente vai. Então vamos deixar. Então o grande erro nosso, e aí a gente vai chegar depois no ponto de criar uma individualidade, é a gente não definir fronteiras. Esses limites estão mal colocados, por isso que a grande maioria dos educadores tem problema em trabalhar o limite de disciplina. Ah, meus filhos não têm limites, meu filho não tem disciplina nenhuma. É lógico, né? Você tem, nunca se definiu, está uma coisa mal resolvida, mal delimitada. Eu não sei, eu não entendo mais dentro da minha família o que é do que somos e evidentemente o que são as outras situações que nós vamos encontrar fora. Deu para entender bem isso, gente? Porque nós vamos falar que o mundo é violento coisíssima nenhuma. Cada um enxerga o mundo com os olhos que tem e a boca sempre vai falar o que está cheio do coração. O meu mundo não é. Eu tenho alguns anos de vida, eu nunca encontrei violência. Nunca. Em momento nenhum da minha existência, nem dentro da minha casa. É lógico, existem eventos esporádicos, extraordinários, em que em qualquer lado vai haver uma discussão mais acalorada, né? Eu já apanhei da minha mãe, evidentemente. Pode ser considerado um ato violento que ela fez comigo? Quisermos dizer que sim, vamos falar que é, né? Porque não pode se bater, né? Não com certa violência. Mas é um evento localizado. O fato dele acontecer uma ou duas vezes não quer dizer que a pessoa seja violenta. O fato de eu ter adoecido uma vez não quer dizer que eu vivo ou serei uma pessoa doente a vida inteira. O fato de eu ter sido mais ríspido uma vez ou duas não quer dizer que eu seja uma pessoa grosseira
Certo? O fato de eu de vez em quando tomar um golinho não faz disso de mim um alcoólatra? Ou faz? Não. O fato de eu no chuveiro cantar de vez em quando não me torna um cantor. Certo? Embora eu me automedique algumas vezes e até posso falar sobre remédios e saúde, isso não me faz um médico. Embora de vez em quando até assumo a postura de mim. Concorda, gente? Então, eu não encontrei violência na minha vida. A minha vida sempre foi pacífica. Graças a Deus, nasci num lar extremamente pacífico. Todas as minhas amizades foram tranquilamente com vínculos afetivos. E eu estou dizendo isso com muita tranquilidade, porque eu tenho certeza absoluta que a maioria de vocês também tem uma vida assim. Alguém veio de São Paulo aqui? Veio? Eu já morei lá. Oi? Eu vivi 5 anos em São Paulo, fiz faculdade em São Paulo. Eu também. Eu estudei 5 anos em São Paulo. Eu nunca presenciei um ato de violência em São Paulo. Escutava as redes sociais, via as pessoas falando, nossa, você soube o que aconteceu? Mas eu nunca presenciei um fato em 5 anos que eu morei em São Paulo, na capital, e em São Bernardo do Campo. Onde está essa violência? Ela está disseminada, está. Mas ela caminha com quem? Com quem é violento. Com a realidade das violências. O nosso mundo não é um mundo de violência. E os nossos filhos têm que ser criados num mundo pacífico. E aí nós vamos estabelecer limites fronteiriços com muita tranquilidade para cada um dos nossos filhos, para ele entender aonde que ele termina e onde o mundo começa. Tem que estar definido isso, senão vira uma confusão. Como é uma confusão na nossa vida. Daqui a pouco nós estamos inseguros, daqui a pouco nós estamos com uma série de temores para uma violência que na verdade não existe. Ela não faz parte do nosso mundo. Entenderam por que eu estou falando isso? Então depois vão falar que a violência não existe, isso é uma grande mentira. Mas contextualizado da forma que nós estamos dizendo, nós temos que definir com clareza como é o nosso mundo. Por quê? Porque é nele que os nossos filhos vão ser criados. Se eu educo meus filhos falando de violência, eles vão ser criados para quê? Para violência. Eles vão sair armados, cuidado lá fora, tudo com temor, com uma certa ojeriza até do outro. Quem que é o outro? O outro então é o ladrão, o outro é aquele que vai te roubar, o outro é aquele que vai te machucar, quando na verdade o outro é teu irmão, a quem você deve amor e respeito. Ah, mas o mundo não é assim. Qual mundo? Porque se nós não trabalharmos esse mundo agora com força e determinação, daqui a 1000 anos a Terra vai estar do jeito que está. Nós não teremos pessoas pacíficas, porque a grande maioria fica esperando a violência. Ficou bem claro isso? Nós temos que ter essa convicção, porque se nós não tivermos, como é que nós vamos aí sim ter coerência e persuasão com os filhos? Quando meu filho fala, mãe, é só você que faz isso e tal, como é que eu vou ter uma posição definida para trabalhar a relação com meu filho, se isso não está claro para mim? Eu vou me tornar frágil. E eu também, pai ou mãe, estarei refém de uma situação externa. Porque todo mundo faz. Gente, né? De vez em quando tem estresse. Outro dia uma amiga virou assim pra mim assim: pai, diz que Deus vê tudo, mas ele é só um. Falei, ótimo, o sol é só um, não é tanto olha o mundo inteiro. Então tá aí, Deus é igual o sol, gente, você quer ver uma coisa concreta? Exatamente. Fecha a porta que a claridade vai entrar por qualquer brechinha, então Deus está aí também, qualquer brechinha entrando. Sempre você tem que colocar. Então, assim, quando você falou na educação, eu falo limite. Não é fácil, porque eu sou mãe de 3, cada um vai ser de um jeito. Então, o meu segundo foi a maior lição da minha vida. A Rita, as amigas vindas da Rita, então, ele testava a gente o tempo todo. Tem o computador? Ótimo, tem. É pra usar? É. Cansei de baixar a chave. Vai queimar? Vai. Eu comprei e paguei. Mas eu baixo na hora que eu quiser que seja feito. Dá conta de tudo? Não. Mas eu falo assim, cada dia é um novo dia. E o limite, quem põe na gente é só a gente. É igual acreditar em Deus. Se eu vou acreditar em Deus, então eu vou ter plenamente confiança. Quando eu falar com o meu aluno, com o meu filho, eu creio que ele existe e que ele está aqui. Então eu estou achando muito interessante.
Porque eu acho assim, a gente tem que ter essa convicção. Eu falo que o mundo tem muitas pessoas melhores do que ruim. Mas o que a mídia faz? E que as pessoas dão ibope. Porque se eu desligar toda a televisão que vier com uma notícia ruim, não vai ter ibope. Mas o que a gente faz? Dá ibope. Vou conversar sobre aquilo, fulano fez isso. Então eu falo assim, os problemas vêm, nós não vamos estar livres dos problemas. É que você fala, às vezes eu dou um problema, mas quando eu sou forte o suficiente, eu não vou colocar um problema o tempo todo. Com certeza não. E eles vão dando um jeitinho de... Mas tem que ser um problema real, dentro da minha família, do meu mundo, da minha realidade. Não algo que eu fico esperando e que não é do nosso dia a dia. São situações que às vezes a gente vai trabalhar que não dizem respeito à nossa relação. Então, por isso, você colocou muito bem, depois um dos módulos para frente nós vamos ver isso, a questão de cada filho ser único. É um outro exemplo de que nós temos que trabalhar o vínculo afetivo de uma forma individual, única. Eu não posso trabalhar nenhum vínculo igual. Eu não posso duplicar a relação que eu tenho contigo, vou ter com ela, com ela e com ela. Não. Cada relação é única, porque cada pessoa é única. Então, se eu não tenho convicção de que verdadeiramente deve ser colocado, eu não terei condições de trabalhar os vínculos de forma diferente. Vai ser tudo igual. A mãe vai dizer, eu sou assim. Como é que eu posso ser duas mães diferentes? Vai ter que ser. É a mesma pessoa que vai trabalhar situações diferentes com cada filho. Então, essa relação ela só consegue ser madura se eu tiver ações definidas na minha vida. Eu tenho que dar um passo à frente, tenho que tomar as rédeas da educação, da postura que eu tenho, e é uma coisa conjunta, porque às vezes vocês entre si acabam conversando do dia a dia, das novelas, das mídias, das notícias, e acabam perdendo um tempo extremamente precioso falando de ficções, de situações que na verdade não só não tem nada a ver com a nossa vida, mas passam a ter e a influenciar aqueles com quem nós vivemos. Um exemplo, por exemplo, vou dar só um exemplo, que eu costumo até colocar isso, que às vezes acontece na mídia, aí o pessoal fala de honestidade, aí comenta-se corrupção, a corrupção que invade diversos setores, e algumas pessoas colocam e assumem, todo homem tem seu preço. Vocês concordam com isso? Eu concordo. Concordo. Depende de que preço se coloca. Tá, mas aí preço eu falo preço mesmo. Então, mas aí olha o risco, Maurício. Eu sou homem, você é homem também. Então você já está dizendo que você também tem um preço. Está se colocando a venda. Então não tem. E aí a gente tem que ficar vermelho e falar, olha, eu desafio a quem dizer que todo homem tem seu preço, porque não tem. O homem não é uma mercadoria vendável. Ele tem que agir com a consciência, não com a conveniência. Se eu coloco esse tipo de discurso, eu estou falando para todo mundo que todo mundo pode vir a ser corrupto. Porque tem um preço. Concorda? Então isso não pode existir. São tipos de situações quando fala para dizer, todo homem é igual. Quando ele vai falar da questão da fidelidade conjugal. Todo homem é igual. De jeito nenhum. Todo homem é único. Não existem dois iguais. Então às vezes nós vamos conversando, falando, e a gente não percebe que isso vai sendo incorporado no nosso dia a dia, e os pequenos vão passar a vivenciar essas experiências. Vão achar normal. Todo homem tem seu preço, todo homem é igual. A questão da fidelidade é uma questão relativa, ainda mais no lugar do jeito que coloca hoje. As relações sociais acabam sendo deterioradas, aí você fala em valores que na verdade nós nunca defendemos. Nós temos que defender os valores, são sempre os mesmos. Eles não mudam. São os pilares de uma sociedade honesta, ética, moral. Então isso tem que existir. E se eu não começo a vivenciar isso dentro da família, num ambiente onde os vínculos são trabalhados com profundidade e com força, eu não vou criar com o meu filho um vínculo. E aí eu não terei condições depois de, numa conversa de pré-adolescente e adolescente, ter meios de falar para ele, meu amigo, minha filha, senta aí, que nós dois vamos conversar. E hoje você não vai ser. É o mínimo que ela tem que dizer, é o mínimo. É sim, mãe, ou mamãe, se quiser. Sim, papai. Só isso.
Porque até por lei ela tem obrigação legal da obediência. Acabou. Não se discute. Hoje se discute por quê? Porque as fronteiras não são estabelecidas. Para eu não criar um vínculo com meu filho a ponto de ele olhar no olho e imaginar que vai me desrespeitar. Não tem condições. Isso é uma coisa que não se admite. Se eu passo a admitir, eu passo a viver de uma forma permissiva. E eu permito, como permiti as birras, as chantagens emocionais, porque eu fazia. Então a criança passa a fazer. Aquela situação que nós vamos lá na frente do estímulo, recompensa e castigo, né, que é nocivo para o filho, desde pequeno, faz isso que ganha aquilo. Já aprende desde pequeno a questão da recompensa e do castigo. Não faz errado porque te castigo, faz certo porque te recompensa. Isso não existe. Olha o estímulo externo. Então você vai fazer para ganhar alguma coisa? Não. Você vai fazer porque é certo, ponto final. Não faz mais do que obrigação. Então nós, sem perceber, vamos criando situações internas erradíssimas em termos educacionais e não agimos. Dá trabalho agir. Muito. Dá trabalho. É por isso que a gente não age. É mais fácil a gente deixar solto. Porque educar é uma atividade constante e frequente. É como respirar. Porque a todo momento eu estou me relacionando. Estou indicando na minha postura, na minha fala, quem eu sou. E aí eu influencio e sou influenciado. E com os filhos, essa relação tem que ser uma relação construída dia a dia. Eu não posso arredar o pé. Por isso que, no bom sentido, dá trabalho. Mas este é o trabalho. E outra coisa que tem que mudar é a questão que às vezes, eu sei que não foi esse sentido que você colocou, mas às vezes as pessoas colocam. Ah, filho dá trabalho, né? Então, é até algo ruim para, de repente, quem está ouvindo falar assim, nossa, então quer dizer que vou ter trabalho na vida? Nós temos que colocar da forma que ótimo, né? O grande trabalho da nossa vida teria que ser esse, né? Porque isso pode começar a incutir, a gente vê às vezes em adolescentes, alguma resistência à maternidade, com algumas justificativas, né? Algumas que colocar filho no mundo hoje só doido, né? O mundo violento, está tudo caótico, então olha a situação, né? Uma situação externa, generalizada, não localizada, e eu deixo de ter o filho, que eu sou se minha mãe tivesse pensado dessa forma, não teria nascido. Eu abro mão da geração da vida por conta de um mundo violento, que na verdade não existe, como nós colocamos, ou porque dá trabalho, né? Ou por qualquer outra justificativa. Então, esse tipo de situações é que gradativamente a gente tem que estar resolvendo dentro da família para fortalecer aí sim o ambiente interno, fortalecer os vínculos desde o início. Se eu ainda não comecei, nunca é tarde, justamente para eu não ter dificuldades depois na questão da relação. A relação nossa com filhos, com marido, com esposa, a relação familiar tem que evidentemente caminhar para ser uma relação adulta, mas ela só vai ser a hora que nós entendermos quais são as responsabilidades nossas em termos de família e não levar a vida como a grande parte das famílias levam hoje, reagindo às questões, se adaptando à correria que existe e não definindo evidentemente como é que nós vamos estar agindo no mundo de hoje. Isso tem que ser uma coisa definida, clara. Marido e mulher, né, noivos, namorados, têm que estar conversando isso desde cedo, porque isso é um projeto, isso é uma construção. E se para nós construirmos uma casa que seja, que é algo material, nós fazemos um projeto antes, definimos o local, definimos onde vai ficar o quarto, onde vai ficar o banheiro, definimos cores, definimos estruturas de janela e outras coisas de madeira, né? Definimos tudo e muitas vezes definimos, mudamos, alteramos. Imagina na construção do nosso lar, dos nossos vínculos afetivos. Por isso que nós colocamos no início que muitas vezes, para não dizer quase sempre, nós somos omissos em termos de educação. A gente não conversa sobre isso, não define claramente como tem que ser.
Então, o que nós vamos desenvolver aqui nos próximos encontros, partindo de hoje? É justamente criar situações, entender nas diversas fases da nossa vida familiar, desde o namoro, né, desde a relação afetiva entre as duas pessoas, até, evidentemente, a chegada dos filhos, entendendo aí que essas famílias não precisam ser famílias tradicionais, pai, mãe e filhos, pode ser com mãe solteira, pode ser com pai solteiro, pode ser 2 mulheres, 2 homens. Hoje, cada vez mais, as famílias, evidentemente, mantêm situações diferentes, e nós temos a nossa maneira de viver, não podemos nem discriminar e ser preconceituosos em relação aos outros. Então, as famílias, elas se estruturam e reestruturam de acordo com a posição de cada um. O que é fundamental é que esse vínculo seja positivo, que nós tenhamos, evidentemente, posturas dentro do nosso lar que se contraponham à influência externa. Por isso que o vínculo tem que estar muito bem delimitado, né? Só depois disso que nós conseguimos colocar e estabelecer limites, até para que os nossos filhos entendam, e nós mesmos, que os limites, na verdade, são protetores, né? Nem o limite hoje, né, e nunca foi dessa forma, ele vem bloquear o nosso desenvolvimento. Então, alguém colocou aqui mais cedo os não, né? Na verdade, a gente não trabalha mais com o não. O não, no primeiro momento, ele é um bloqueio. Ele passa a ser um limite frontal, aonde eu vou ter algo na minha frente que interrompe o meu avanço. E isso não é bom para ninguém. Ninguém gosta de se ver bloqueado no seu desenvolvimento. Então a gente aprende em educação que a gente não trabalha mais com o não, né? Que o limite, quando ele é colocado na forma de bloqueio, não faça isso, não toca aí, não mexa nisso, não vai sair, não vai fazer isso, não, daqui a pouco a pessoa não tem mais saída porque sempre tem um bloqueio. É isso que a gente fala que é aquela educação castradora ou bloqueadora, que vai acabar produzindo traumas em todo mundo. Então a educação é um movimento contrário. Na educação não existe não. Na educação existe só sim. Porque o princípio da educação, ou a própria palavra, né, na sua origem, significa arrancar de dentro. Arrancar é puxar para fora, que seja. É um movimento de libertação e não de interrupção. É o contrário, eu tenho que chegar na criança e estimulá-la para ela ir longe, para ela superar todo e qualquer limite. Ok? Então isso, evidentemente, depois nós vamos estar trabalhando com mais calma, mas eu já tenho que ter esses conceitos muito bem definidos, porque as minhas relações educativas têm que começar a mudar, com filhos, com netos, com parentes, com marido, com esposa, porque se eu começo ou ainda continuo vivendo na escala do não, eu estou errado. Eu não gosto disso, você não gosta disso, e os nossos filhos evidentemente não gostam. Ok? Então, alguns conceitos a gente já está levando daqui para o próximo encontro, né? Nós vamos revisar alguma coisa, porque o grupo vai estar um pouco diferente, não nessas, né? Nas próximas quinta-feiras. Mas é muito importante a gente não esquecer disso, para já ir trabalhando essas questões, para que depois, nos encontros futuros, a gente vai ter uma cartilha, né, de um ABCD, de coisas que a gente até sabe, mas que precisam ser reforçadas. E se eu não estiver atento para essas situações, eu vou produzir estragos no vínculo afetivo que eu estabeleço com as pessoas, né? Então, cada um de nós aqui tem que ser um fomentador, um indutor de todos aqueles com os quais temos contato, né? Como exemplo principal e fundamental, nós temos aí o grande mestre, né? O mestre dos mestres, que transformou pescadores ignorantes ou incultos, né, em transformadores de homens, né? Pegou uma Maria Madalena e colocou ela como a top, né, das mulheres. E antes era alguém que ficava preocupada com a própria consciência, né? Tirou ela de uma situação escravizante e colocou ela na melhor das posições que a mulher pode ocupar, né?
Certo? Concorda ou não? Não fez isso? Isso. Com cada um? Não fez isso com Zaqueu? Né? Com aquela que encontrou na fonte? Todo encontro dele, ele nunca falava, não faça isso, não vai ali. Nunca. Ele chegava e falava, olha, seu limite não existe. Sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então como é que eu vou chegar para o meu filho, para quem quer que seja? Não existe, é só sim. Vamos ser felizes. Vamos partir para cá. Vamos pegar o que nós temos de recursos e vamos multiplicar para 5 mil, para 10 mil. Vamos alimentar todo mundo. Não vamos viver mais na míngua. Não é isso? Como muitos aí ficam contando os centavos, tendo um cofre aberto, né, com um fundo que não acaba nunca. Certo? Então esse é o conceito de educar. Porque se o meu filho não for criado dessa forma, ele vai ser desculpe o termo, um Zé Mané, mais um medíocre na vida. Alguém que evidentemente vai estar cheio de limites, só que são bloqueios, na verdade, não são limites, e vai entender que a vida é isso mesmo. Que o que ele pode oferecer, o que ele é aquilo ali. Ele não pode ser mais. Isso não existe. A questão da educação é uma questão de estímulo poderoso, em que os nossos filhos têm que ser educados e construídos para serem, no mínimo, presidentes. Agora, não precisa ser o presidente do Brasil, pode ser o presidente da própria vida. Pelo menos da vida dele, ele dá conta. Ok? Ele administra com competência. Ele tem lucros e não prejuízos. Ele tem superávit e não débitos. Né? Ele tem uma administração do tempo proativa e não uma situação sem iniciativa. Então, o meu filho tem que ser protagonista da sua existência. O meu marido também. E você, enquanto esposa, também. Ele tem que ser o principal fomentador do seu crescimento. Ele tem que estimular você todo dia. Ele tem que te pôr para frente. Sempre. Que isso, que cara é essa? Vamos, põe um sorriso, né? Corta o cabelo, põe a maquiagem. Vamos, né? Para frente. E você, para ele, que atira essa barriga da pia, né? Larga esse jornal, põe um tênis, vamos caminhar. É algo que impulsiona as pessoas para a vida e não algo, não faz isso, não faz aquilo. Certo? Nós temos que ser patrocinadores da felicidade. E aí? Parar de viver de forma mesquinha como nós faremos. E aí, o outro grande aspecto da introdução é que isso não exige absolutamente nada. Falávamos agora há pouco da dificuldade da educação, do trabalho que o filho dá, mas a mãe e o pai não precisam ter nenhum pré-requisito. Absolutamente nada. Pode ser analfabeto de pai e mãe. Não precisa falar direito. Pode ter erro de português. Pode não saber somar. Pode não ter conhecimento nenhum. Um pai e uma mãe, no vínculo educativo, não precisa de recurso nenhum. Concorda? Sim ou não? Pode repetir? Eu dei uma distraidinha aqui. Estamos falando que não se exige nenhum tipo de recurso no vínculo educativo. Nenhum. Se você falou uma coisa agora há pouco aí, você falou uma coisa agora há pouco aí, que educar é trazer de dentro para fora. Isso. Aquele livro, provavelmente você deve conhecer, do Hamed lá, chamado Prazeres da Alma. Prazeres da Alma. Ele fala exatamente disso. Né? Que sem gelo. Educar, vem lá do educare, isso. Né? E é trazer. Então a gente pode entender, e até pelos nossos entendimentos de reencarnação, que na verdade, e da própria criação, que na verdade tudo que cada um da gente precisa já está dentro de nós mesmos. Sim, isso mesmo. E ou a gente traz, né, comparando lá com a média, ou a gente mesmo vai trazendo isso. Sim. Por diversas circunstâncias, razões, a gente vai trazendo, ou a gente também auxilia, no caso de educar os nossos filhos, a gente funciona simplesmente como um mero instrumento de auxiliá-lo a trazer isso para fora. Perfeito. Entendendo por que eu não preciso ter nada? Porque está dentro da gente. Lógico, eu vou educar a educação. Fábio.
Eu vou educar a família, certo? Aonde estão os recursos que eu preciso para educar? Nela. Quando eu for educar Maristela. Quando eu for educar a Maristela, aonde estão os recursos que eu preciso? Nela. Precisa de sabedoria. Porque nós somos egoístas, vê lá Sócrates. Nós fomos até o mestre bem danado, ele está bem à frente, mas vamos no Sócrates. Qual que era o grande processo educativo de Sócrates? A maiêutica. Era justamente isso. Eu não preciso, enquanto pai e mãe, isso serve para as mães, serve para o meu filho. De repente, a mãe mais nova, ou aquela mãe que de repente não tem tantos recursos, ela pode dizer, nossa, como é que eu vou educar meu filho? Né? O primeiro pensamento é você ser egoísta e pensar em você. O que eu tenho para oferecer para o meu filho? E de repente aquela mãe, né, ou aquele pai, que não tem muitos recursos, começa a ficar preocupado, fala, meu Deus, eu não tenho nada para oferecer ao meu filho. É uma visão estreita, egoísta, mesquinha, errada e ilusória. Você não tem nada. Que tudo que você precisa ter para educar o filho que vai nascer, ou o filho que já nasceu, está nele. O que você precisa é ter um vínculo educativo. E aí só precisa de uma coisa. O que é? Amar. Acabou. Se eu amo meu filho igual a mãe não ama, né? Igual o pai não ama, se eu amo meu filho, eu já tenho tudo que eu preciso. Porque na verdade o amor é o canal. É o canal, é o vínculo. Eu só preciso de um vínculo para educar a família. Família mesmo? Só um vínculo. Eu preciso chegar até ela, não preciso. Como é que eu vou educar a família usando os recursos que ela tem se eu não chego lá? Se eu não faço contato? Nunca. E por isso que os pais erram. Porque os pais querem buscar um monte de coisa externa para chegar na educação dos filhos e não chegam. Por quê? Porque não cria o vínculo. Não cria vínculo. Não adianta imaginar que só pelo fato de ser consanguíneo exista vínculo. Vínculo não é de sangue. Vínculo é de alma. Alma é coração com coração. É algo que vai muito além do sangue. A vantagem da mãe, por isso que as mães são soberanas em educação, é que ela criou um vínculo durante 9 meses. Coração com coração, sangue com sangue, espírito com espírito. Houve um vínculo extraordinário porque você tirou de dentro de você um outro ser. Só que depois dos 9 meses, você tem que manter, aprofundar e ampliar o vínculo para acompanhar o seu filho em todas as fases de crescimento. Então, o único compromisso que nós temos com o outro é um compromisso de amor, criar o vínculo e a partir daí, com o seu vínculo feito e mantido, porque eu não posso depois relaxar, né? Eu tenho que manter o vínculo, eu vou utilizar o que a família tem para ser a melhor família possível. Só existe um pódio na vida dela, que é o dela. Se ela não ocupar aquela posição, como é que chama? Do ano, ninguém vai ocupar. Por mais que vocês disputem às vezes as mesmas vagas, por mais que às vezes vocês imaginem que concorram entre vocês, nunca existe concorrência. Porque o lugar que ela veio ocupar no mundo é só dela. Se ela não ocupar, vai ficar vazio. Vazio. E a hora que nós nos reunirmos e olharmos os pobres da vida, nós vamos perceber lá no alto que muitos estão vazios e as pessoas estão no meio do caminho, muitas vezes como espinharias, competindo quando na verdade um tinha que cooperar com o outro para chegar no seu melhor. Esse é o compromisso da educação. Criar um vínculo de amor, um vínculo educativo, afetivo com o próximo, utilizar os recursos que ele dispõe para ser o melhor que ele pode ser. Não é você. Os recursos não estão em você. Nunca. E onde estão os limites então? É uma inspiração. Não, são 10 para 9. Você vai analisando. Estou deixando o lanchinho para o final, porque não vai dar 2 horas. Não, nós vamos resumir um pouquinho hoje, porque aí depois nós vamos retomar com mais gente depois. Aonde estão os limites então? Quem que estabelece limites? Eu acho que é adulto. Ele, é soltinho. Os limites são dele.
1.0 e eu estou lá atrás do 1.0. E daí? E daí? Você vai olhar para o seu filho e vai usar os limites que ele tem, porque limites já vêm estabelecidos. Você já nasce com eles. Vamos dar um exemplo para que nunca mais tenha dúvida. O rio que passa aqui é Rio Grande também, não? São João. Vamos falar do São Francisco, eu gosto muito de São Francisco. Alguém já foi na nascente de São Francisco, lá em São Roque? Exato. Coisa linda, né? Eu meti a cabeça lá dentro. Batizei, né? É uma coisa maravilhosa. Também ele é assim, né? Daqui reguinho lá Reguinho, né? Então, quando o São Francisco nasce, quais são os limites de São Francisco? As margens. Estreitos. É a margem que ele tem. Quem estabeleceu as margens para o São Francisco pequeno? Ele. Ele é pequeno, tem margens estreitas. À medida que o São Francisco cresce, o que ele estabelece? Margens mais largas e limites mais largos. Assim somos nós. Quem de vocês pode saber quais são os meus limites, sem me conhecer? Vocês não podem ter ideia dos meus limites, eu sei. Porque em algumas situações vocês são São Francisco pequenos. Em outras vocês são São Francisco largo. Os limites são estabelecidos à medida que a gente cresce, como medida de proteção, para que o São Francisco não vaze, provocando destruição e perdendo o foco da sua meta, que é chegar até o oceano. Então eu tenho um caminho, que é chegar a Deus, que é ser feliz. Cada um tem o seu objetivo. E eu tenho que estar focado. Não posso desviar a minha ação. Por isso que eu tenho limites, que fazem com que eu siga adiante. É como a estrada. Eu só cheguei de passo até aqui, porque eu obedeci os limites da estrada. Eles são proteções. Eles não me atrapalham em chegar em casa. Eu não podia achar ruim, agora tem que fazer uma curva à esquerda, né? Não. Eu acho bom, por quê? Porque é a estrada que me conduz até o meu destino. E os limites são protetores, para que eu não caia no precipício, que eu não bata no barranco. Concorda com isso? Então, quais são os limites da pessoa que você vive? Seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, que todos somos educadores. E os filhos hoje educam os pais. Fala o seu nome? Luana. Você tem pais? Meu céu. Ela te educa? Educa. Ela não faz você superar os seus limites? Se tornar um São Francisco mais largo? Faz. Não te estimula a ser melhor do que você é? Não tem uma competição sadia entre vocês? Com certeza. Porque no sentido de auxiliá-la mais, você começa, como nós falamos no início, a reconhecer os próprios limites e faz tudo para superá-los. Então, dessa relação de amor, é onde vai filha não. Dessa relação de amor, quando vocês abandonarem, estiverem lá na frente e lá atrás, vocês vão perceber o quanto uma ajudou a outra. Certo? E não é esse o objetivo da existência? Nós nos tornarmos melhores do que somos, mais felizes, mais aptos, né? Então, o grande desafio é esse. Convicção de que o nosso mundo prevalece, esqueça o mundo externo. Fortalecimento interior, para que a gente consiga se contrapor aos estímulos exteriores, não reagir, mas agir, né? Por isso que ele falava lá atrás, eu venci o mundo, é isso que ele queria dizer. Não saiu lutando contra ninguém, mas criou evidentemente a sua maneira de agir. Porque se nós não fizermos isso, quando o meu filho pacífico for para a violência, se ele reagir, o que ele vai se tornar? Violento. Estou reagindo ao estímulo de violência, não sei violento. Quando na verdade ele vai permanecer pacífico. Ele não vai reagir com a violência, ele vai agir com a paz. Ele vai pacificar, ele vai dar a outra face, não no sentido de entregar o peito à morte, mas de mostrar alternativas pacíficas de se vencer o conflito. Dar a outra face não é simplesmente uma bate de novo, não. Você usou da violência, agora eu te mostro outra alternativa para solucionar o nosso conflito. Você vem brigando comigo, falando em voz alta, porque você não sei o que, você é seu marido, né? Não presta. E aí, ao invés de eu reagir também, né? Eu te mostro o que eu faço. Fique em silêncio, deixa de se acalmar,
e mostro para vocês que nós temos uma maneira diferente de resolver o conflito, que eu na verdade não entendi porque se foi uma negócio, se fosse um explico, né? Certo? Então, a ação pacífica é uma ação inteligente e muito mais forte do que a violência. É uma ação cívica. Entendeu? Ser pacífico não é alguém que cruza os braços, é aquela paz de túmulo, está morto. Não. Finge de morto. O pacífico é alguém que avança. E quem está lá se puxando está indo dentro, calmo, tranquilo. E aí ele vai desmontando e você mostra para ele alternativas de solução de conflito pacífica. E ele aprende com aquilo. Um grande pacificador que nós conhecemos foi Gandhi. Gandhi resolveu a libertação da Índia de uma forma pacífica. E ele era idolatrado pelos ingleses. Os ingleses amaram da sua estratégia extraordinária de solução de conflitos de forma pacífica. Foi uma aula inteligentíssima, extremamente ativa, revolucionária. Talvez o maior revolucionário que a Terra conheceu, depois do Cristo, foi Gandhi. Ele causou uma revolução pacífica. Muito mais do que se tivesse pego em armas, porque aí ele não teria feito nenhuma ação, apenas uma reação violenta à violência. Ficou claro, gente? Por que nós temos que estar muito convictos disso? Porque senão a gente não age educativamente, a gente reage. E a gente vai sofrendo os limites que a vida coloca. E aí a gente estabelece os limites por aquilo que somos, quando na verdade eles devem ser superados a todo instante. Tudo bem? Irmã, Vai fazer um minutinho? nós estamos tendo um chave, gente.